Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de Power BI aqui na área e hoje a gente vai aprender a função DAX Use Relationship, que é basicamente uma função que permite a gente usar vários relacionamentos entre duas tabelas, beleza? Normalmente você só consegue usar um, mas com essa função você consegue usar vários relacionamentos entre duas tabelas, beleza? Então se quiser aprender, fica comigo até o final da aula, lembra de baixar o arquivo aqui na descrição do vídeo. E não se esquece também de se inscrever no canal, se você quiser acompanhar mais conteúdo aqui de Excel, de VBA e de Power BI com a gente, toda terça, quinta, sexta e domingo. E se você gosta e acompanha os nossos conteúdos, não deixa de deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda muito a gente a divulgar o nosso trabalho, beleza? E vou deixar também um presentinho para você, que vai ser um mini curso de Power BI, para você sair do zero e construir um dashboard. Vai estar aqui na descrição do vídeo também. Se você quiser, no final do vídeo também, vou deixar um link para você poder fazer o download desse mini curso, beleza? Então, vamos agora para a nossa aula. Basicamente aqui a ideia é a seguinte, ó. Se eu der um pulinho na nossa guia de dados, eu vou conseguir ver que eu tenho duas tabelas aqui para trabalhar. Eu vou ter a tabela de vendas, que vai ser a principal, beleza? Então, na tabela de vendas, eu vou ter aqui qual foi o SKU vendido, qual foi a quantidade vendida, né, o tamanho do pedido, qual foi a loja da venda, a data da entrega, código do cliente que fez aquela compra e o faturamento que a empresa teve naquela venda. Além disso, tem uma outra tabela, que é a nossa tabela de calendário, que é basicamente aquela tabela padrão que a gente tem aqui dentro do Power BI, com todas as datas do período que vai ser analisado, para a gente poder fazer uma análise de vendas por dia, por mês, por ano e assim por diante, por exemplo. Show de bola. Só que vamos lá. Imagina que eu queira fazer o seguinte, eu vou querer fazer uma análise, primeiro, do total de pedidos da empresa. Então, para fazer uma análise do total de pedidos da empresa, o que eu vou fazer é somar todos os valores dessa coluna aqui, tamanho do pedido. Então, para eu criar esse cálculo aqui, para me retornar esse resultado, que é a soma de todos os pedidos, eu vou ter que criar uma medida aqui no Power BI. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar com o botão direito dentro dessa tabela e vou clicar ali em nova medida, beleza? Cliquei ali em nova medida. Lá em cima ele vai abrir para a gente a barra de fórmulas. Então, eu vou colocar aqui do lado esquerdo do igual, vou colocar o nome que eu quero dar para aquela medida. Do lado direito do sinal de igual, vou colocar a fórmula que eu quero aplicar. No caso, eu vou chamar aqui de total pedidos. Total de pedidos vai ser igual a soma, então eu vou colocar em inglês sum, e aí aperta o tab para abrir aqui a fórmula, e aí você vai botar o nome da coluna que tem os valores que você vai querer somar, que vai ser a coluna tamanho do pedido. Pronto, já seleciona aqui a coluna, aperta o tab, pronto, fechou a fórmula e deu um Enter. Então, automaticamente, eu somei todos os valores de tamanho do pedido. Beleza, cadê esse tamanho do pedido? A gente acabou de criar aqui uma coluna, na verdade uma medida, chamada total de pedidos. Só que lembra que as medidas, elas não aparecem para a gente dentro aqui da nossa tabela. Para a gente visualizar o resultado da medida, tem que voltar no relatório e colocar essa medida dentro de algum gráfico, alguma matriz, alguma visualização, beleza? Vamos colocar aqui, então, dentro da nossa matriz. Eu vou clicar aqui na matriz, beleza? Que é essa opção aqui. E aí, dentro da matriz, eu vou querer colocar os valores de total de pedidos. Então, para colocar o total de pedidos, eu vou colocar aqui dentro do campo valores da minha matriz, beleza? Então, clica aqui ó, no total de pedidos, segura e arrasta para dentro de valores. Beleza, apareceu o total de valores, só que apareceu muito pequenininho. Então, antes da gente ver o total de valores, vamos aumentar um pouco o tamanho do texto. Para aumentar o tamanho do texto, ó, dá um pulinho nessa guia aqui, que é a guia de formatação. E na guia de formatação é só chegar aqui e pesquisar tamanho e vai aparecer para a gente, ó, tamanho aqui da grade, que é justamente o tamanho aqui do texto que aparece ali na matriz para a gente, beleza? Então aumenta ali o tamanho do texto bastante, beleza? Show de bola. Então repara, o total de pedidos da empresa foi 71.442. Maravilha, esse foi o total de vendas, total de pedidos da empresa. Só que agora imagina o seguinte, imagina que eu queira fazer uma análise um pouco mais específica. Eu quero saber qual foi o total de pedidos por cada dia. No dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro, no dia 3 de janeiro e assim por diante. A princípio, o que eu teria que fazer? Se eu quero saber as vendas em cada um dos dias, eu vou ter que colocar aqui nas minhas linhas da matriz as datas. Então, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4 e assim por diante. Então, as minhas datas do período que vai ser analisado, eu vou ter ó, lá na minha tabela de calendário. Na minha tabela de calendário, eu tenho justamente uma coluna com todas as datas daquele período que eu tive as vendas, beleza? Então, a princípio, o que eu faria? Pegaria aqui a coluna de datas e arrastaria aqui para dentro das linhas da minha matriz, beleza? E aí, rapidinho, repara que aconteceu alguma coisa aqui, que é o seguinte, ao invés dele mostrar para a gente todas as datas, 1º de janeiro de 2016, 2 de janeiro de 2016, ele fez o seguinte, ele mostrou para a gente só os anos. Por quê? Porque quando você coloca muita informação de data,
o que ele faz é agrupar essas informações. Só que eu não quero que ele agrupe os anos, eu quero que ele realmente mostre todas as datas. Então, para fazer isso, para desagrupar, você vem aqui na setinha para baixo, tranquilo? Na setinha para baixo aqui. E aí, clicando na setinha para baixo, tá vendo que ele criou uma hierarquia de datas? Eu não quero hierarquia de datas, eu quero realmente ver todas as datas. Clica lá. Beleza. Então, ele abriu para a gente todas as datas que a gente estava analisando aqui no período. Então, 1º de janeiro de 2016, 2 de janeiro de 2016 e assim por diante. Só que o grande problema é o seguinte, repara que para todas as datas, o que ele fez com o total de pedidos? Simplesmente jogou o total de pedidos repetido ali para todo mundo. Ó. Então, ele falou, no dia 1º de janeiro foi 71 mil de vendas. No dia 2 de janeiro, também foi 71 mil. No dia 3 de janeiro, também. Só que isso, de cara, já dá para ver que está errado. Porque o total foi 71 mil. Não tem como todos os dias terem vendido, cada um ter vendido 71 mil. Isso está totalmente errado. Por quê? Porque basicamente é o seguinte, eu tentei juntar em uma matriz informação de 2 planilhas separadas, de 2 tabelas separadas, que é uma informação da base de vendas e outra informação da tabela de calendário. Então, são 2 planilhas que, a princípio, não tem nada a ver uma com a outra. Então, para eu conseguir juntar informações de 2 planilhas em um único relatório, o que eu vou precisar fazer é voltar aqui na guia modelo, beleza, do Power BI, e aqui na guia modelo, repare que vão aparecer a planilha de vendas e vai aparecer também a planilha de calendário. Para eu poder juntar informações delas dentro de um único relatório, eu preciso relacionar, eu preciso conectar essas 2 planilhas. Como que eu vou conectar essas 2 planilhas? Para relacionar elas, eu preciso encontrar qual é a coluna que as 2 tabelas têm em comum, ou seja, qual é a coluna que as 2 tabelas têm as mesmas informações ali, beleza? Por exemplo, se tivesse nome do cliente aqui com o nome do cliente, ou código do produto com código do produto e assim por diante. No caso aqui, base de vendas e tabela de calendário, qual é a coluna que as 2 tabelas têm em comum? Vai ser a coluna, por exemplo, aqui, de data da venda com a coluna de datas. Vão ter as mesmas informações, eles vão ter datas. Tudo bem? Então faz sentido a gente conectar por essa. Então o que eu vou fazer? Para relacionar as 2, eu vou clicar aqui na data da venda, que é a informação que eu quero relacionar, e eu vou puxar a data da venda até soltar nas datas do calendário. Então, clica na data da venda, segura o mouse e vai puxando até chegar em cima de datas e solta exatamente em cima de datas, beleza? Soltei. Pronto, Repara que ele criou aqui a setinha para mim do relacionamento, e se eu passar o mouse aqui em cima, ele vai mostrar para mim que eu estou relacionando as datas do calendário com a data da venda. E aí só é importante aqui mencionar que é o seguinte, repara que eu puxei de baixo para cima, data da venda até as datas. Mas se eu tivesse feito o contrário, não teria problema nenhum. Eu poderia ter feito o contrário, puxar das datas primeiro até a data da venda. Não ia fazer diferença nenhuma, tranquilo? A grande questão é, relacionei as duas tabelas por meio da data da venda. Então, a princípio, consigo juntar a informação das duas tabelas em um único relatório, tranquilo? Então, se eu clicar aqui no relatório, se eu voltar lá no relatório, repare que ele já ajeitou para mim. Então, aqui, por exemplo, lembra no dia 1º de janeiro, que estava aparecendo 72 mil? Não está mais, está aparecendo 113. No dia 2, as vendas foram 71 e assim por diante. Pronto. Então, ele conseguiu dividir os pedidos em cada um dos dias, tranquilo? Só que o grande problema aqui é o seguinte, a gente conseguiu fazer a análise que a gente queria, que era o total de pedidos por dia. Só que vamos lá, vamos dar rapidinho um pulinho lá na nossa tabela dados, na nossa guia dados aqui. Repara que aqui na tabela de vendas, na verdade, eu tenho duas colunas com informação de data. Quais são as duas colunas com informação de data? Seria aqui, ó, a data da venda, beleza? E a outra coluna que eu tenho é a data da entrega. Então, na verdade, se eu for querer fazer uma análise por cada um dos dias, eu vou querer fazer duas análises. Para cada dia, eu vou querer saber quantos produtos foram vendidos naquele dia e quantos produtos foram entregues naquele dia. Então, a princípio, o que está acontecendo aqui? Se a gente voltar lá na nossa guia modelo, repara o seguinte, eu criei o relacionamento entre as duas tabelas, tabela de calendário e tabela de vendas, eu criei esse relacionamento usando como base a data da venda. Então, aqui as informações que ele colocou aqui do total de pedidos, quer dizer que esses aqui foram um total de vendas por dia. Por quê? Porque eu falei para ele relacionar as duas tabelas usando a data da venda. A princípio, Alon, mas se eu quisesse fazer uma análise aqui, ao invés de olhando pela venda, olhando pela entrega. Então, basicamente, eu teria que mudar o relacionamento para não relacionar a data da venda, relacionar a data da entrega. Só que o que muita gente, enfim, tenta fazer é o seguinte, beleza, não tem problema. Então, se eu quero relacionar a data da entrega com a tabela de calendário, posso pegar aqui, clicar na data da entrega, puxar aqui até a coluna de datas. Posso fazer isso. Só que repara o seguinte, quando você tenta criar esse segundo relacionamento,
ele não fica ativo. Dá uma olhada, repara que a linha do relacionamento está tracejada, quer dizer que esse relacionamento não está valendo, ele está inativo, beleza? Então, o relacionamento que está valendo é só o relacionamento da data da venda. Então, o Power BI, ele só deixa você criar um relacionamento entre duas tabelas, ele não deixa você criar dois relacionamentos ao mesmo tempo, beleza? Porque senão fica ambíguo, ele não sabe qual informação você está querendo. E você pode estar se perguntando, beleza, Alon, então, o que a gente vai fazer para resolver? A primeira solução que muita gente faz é o seguinte, pô, se eu não consigo relacionar essas duas tabelas aqui, enfim, com informações diferentes, data da entrega e data da venda, posso, de repente, duplicar a minha tabela de calendário. Então, se eu tivesse uma segunda tabela de calendário, podia relacionar a data da venda com uma tabela de calendário e a data da entrega com outra tabela de calendário. Beleza, é uma solução. Só que qual que é o problema de eu ter duas tabelas de calendário diferentes? Que aí eu não vou conseguir juntar num mesmo relatório informação de datas, pedidos e entregas. Por quê? Porque aí eu teria várias planilhas diferentes. Para eu fazer essas análises de pedidos e entregas em um relatório, em um único gráfico, eu vou ter que dar um jeito de ter as informações de vendas e entregas relacionadas aqui dentro da mesma tabela de calendário, beleza? Vamos lá. Uma solução seria o seguinte, então se eu quisesse, beleza, Alon, não quero mais saber então da data da venda, só me interessa a data da entrega para eu poder fazer essa análise de entregas por dia. Se você quisesse, você poderia trocar o relacionamento que está selecionado, que está realmente ativo. Repara que o que está ativo é o da data da venda. Se você quisesse ativar o relacionamento da data da entrega, você teria que primeiro desativar o relacionamento da data da venda, fazendo o seguinte, clicando aqui no relacionamento com o botão direito, indo lá em propriedades, e aí você basicamente aqui embaixo vai ter uma opção chamada ativar esse relacionamento. E aí você desmarca, beleza? Desmarquei aqui, cliquei em OK. Agora os dois relacionamentos estão inativos, tanto que se eu voltar aqui no relatório, repara que voltou a dar aquele problema como se não tivesse relacionamento nenhum. Agora, se eu chegar aqui e ativar o relacionamento da data da entrega, a princípio vai funcionar. Então eu vou clicar com o botão direito nesse relacionamento, propriedades, e aqui embaixo vai ter a opção de ativar esse relacionamento e dar OK. Beleza. Então agora, repara, o relacionamento que está valendo é a data da entrega. Então, a princípio, qualquer análise que eu for fazer agora por datas, ele não vai mais levar em consideração a data da venda. Ele vai levar em consideração a data da entrega. Tanto que se eu voltar aqui no relatório, repara que aqui os números mudaram totalmente. Lembra que aqui era 113, aqui era 71 e assim por diante? Agora estão números diferentes. Por quê? Porque agora esses números não são mais números de vendas, são números de entregas, beleza? Porque para cada um dos dias eu falei para ele olhar o dia da entrega e não o dia da venda. Só que vamos lá. É o seguinte, vamos voltar ao relacionamento do jeito que estava para a gente ver uma maneira mais inteligente da gente resolver esse problema. Então, de novo, eu vou desativar o relacionamento da data da entrega e eu vou ativar o relacionamento da data da venda. Então, clica lá com o botão direito no relacionamento, propriedades e desativa aqui. E dá o OK. Show! Vou ativar então o relacionamento da data da venda. Botão direito, propriedades, ativar o relacionamento e dar o OK. Pronto, ativei o relacionamento da data da venda, então ele voltou a mostrar aqui o total de pedidos como sendo por vendas. Só que vamos lá, então eu quero fazer basicamente um cálculo para saber qual foi o total de entregas por dia. Só que, lembra, se o Power BI não deixa eu criar esse segundo relacionamento entre as tabelas, eu vou ter que basicamente forçar esse relacionamento. Vou ter que falar para o Power BI, Power BI, eu quero que você dê o seu jeito agora, botar o Power BI contra a parede e falar, você vai sim relacionar a tabela de calendário com a tabela de vendas usando a data da entrega, beleza? Para fazer isso, a gente vai basicamente criar uma nova medida e nessa nova medida a gente vai usar a fórmula Use Relationship. A fórmula Use Relationship basicamente vai forçar esse relacionamento entre as duas tabelas, beleza? Então aqui, do lado direito, onde tem a minha tabela de vendas, eu quero criar uma nova medida que vai ser o meu total de entregas. Então eu vou clicar aqui, com o botão direito, vou clicar lá em cima em nova medida. Beleza. E aqui em cima vai aparecer para mim a barra de fórmulas. Show de bola. Então eu vou clicar aqui, com o botão direito, vou clicar lá em cima em nova medida e vai abrir aqui para mim a nossa barra de fórmulas. Então vamos lá. Aqui o nome da medida eu vou chamar, por exemplo, de total de entregas. E vou colocar o sinal de igual. E vamos lá, só para a gente tentar entender aqui, a gente não vai usar simplesmente logo de cara a função Use Relationship. Como é que funciona um relacionamento? Um relacionamento nada mais é o seguinte, aqui lembra que a gente tinha o total de pedidos que era 71.442? Quando eu puxei as datas para dentro da matriz, o que ele fez?
ele filtrou aquele total de pedidos, que era 71 mil, e ele filtrou para cada um dos dias. Para o dia 1º é 113, para o dia 2 é 71, para o dia 3 é 85 e assim por diante. Então ele está filtrando as informações dos pedidos por cada uma das datas. Então, o relacionamento, como se eu estivesse usando uma tabela para filtrar a outra, tudo bem? Então, no caso, eu quero realmente filtrar uma tabela usando a outra, que eu quero filtrar a tabela de vendas usando a minha tabela de calendário. Como? Relacionando a data da entrega com a coluna de datas do meu calendário. Só que aqui no Power BI, sempre que eu quiser filtrar alguma informação, eu vou ter que usar a fórmula, que é a fórmula Calculate, beleza? Que a fórmula Calculate faz os filtros pra gente. Então, fórmula Calculate e aperto o Tab. Vamos lá. Qual é a expressão que eu quero calcular ali? Eu quero calcular o total, a soma de todos os pedidos. Então, eu vou colocar aqui, soma da coluna tamanho do pedido, beleza? Soma da coluna tamanho do pedido. Show! Se quisesse, eu poderia ter reaproveitado a medida aqui total de pedidos. Tranquilo? Mas vamos fazer aqui de novo. Fiz a soma do tamanho do pedido. Ponto e vírgula. Qual é o filtro que eu quero aplicar ali dentro? O filtro que eu quero aplicar é relacionar a tabela de vendas com a tabela de calendário através da data da entrega. E aqui sim, o meu filtro vai ser aplicando a função useRelationship, beleza? Então escreve lá useRelationship e dá o tab. Então esse useRelationship basicamente vai ser forçar um relacionamento entre as duas tabelas. E aqui basicamente eu vou falar para ele quais são as duas colunas que eu estou querendo relacionar, beleza? E a ordem aqui tanto faz, beleza? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero relacionar data da entrega, ponto e vírgula, com a coluna de datas da minha tabela de calendário. Show de bola. Coloquei aqui e coloquei o parênteses para fechar a fórmula. E aí só um pequeno cuidado que na hora de você construir as fórmulas, repare que a fórmula fica um pouco grande, um pouco confusa de ler. Então na hora que você for construir uma fórmula um pouco maior, tenta sempre ir organizando a sua fórmula. Então, por exemplo, abriu o Calculate, já pula uma linha na sua fórmula para organizar ela. Então, aperta o Shift Enter que ele vai pular uma linha. Beleza, já falei o que eu queria calcular, que era o total de pedidos. Chega aqui do lado, na hora de você aplicar o filtro da sua fórmula, aperta Shift Enter mais uma vez. Então, repara que já vai organizando aqui a sua fórmula. Pronto, aperto Enter. Então, basicamente, o que eu falei para ele foi o seguinte, ó, Power BI, eu quero que você some para mim o total de pedidos, só que você vai relacionar as duas tabelas, você vai relacionar para calcular esse total de pedidos por datas, você vai olhar a data da entrega e relacionar com a tabela de calendário, a coluna datas, beleza? Então, como se a gente estivesse chegando lá no relacionamento e criando ele na mão, só que a gente está fazendo isso meio que através de uma fórmula, beleza? Então, ó, vou voltar aqui, vou apertar o ESC só para fechar essa barra de fórmulas, e aí aqui dentro da matriz, além do total de pedidos, eu vou querer colocar o total de entregas aqui. Então, eu coloquei total de entregas aqui do lado, e repara o seguinte, agora eu consigo fazer, num mesmo relatório, numa mesma matriz, uma análise do total de pedidos em cada um dos dias e do total de entregas. Então, isso é super comum dentro do Power BI, você ter várias informações, por exemplo, de datas que você quer relacionar com o calendário, só que a princípio você não consegue criar esse relacionamento fisicamente entre as duas tabelas. O Power BI não deixa, porque ele fica um pouco confuso com isso. Mas você consegue criar uma medida usando essa função useRelationship que vai conseguir relacionar essas duas colunas assim de forma dinâmica, tranquilo? Então, por exemplo, aqui ó, no dia 1º de janeiro, a gente teve aqui algumas vendas, mas teve algumas entregas também. Então, no dia 2, 71 vendas e 14 entregas, assim por diante. E a gente vai descendo aqui para fazer todas as análises. E aí, repara que lá no final também, a gente vai ter aqui, quando terminaram as vendas, a gente teve aqui alguns dias com vendas e depois teve só entrega depois que as vendas finalizaram, tranquilo? Então, repara que aqui a gente já consegue fazer essas várias análises de uma forma 100% dinâmica usando essa função useRelationship. Então, fica a dica aí para quando você precisar relacionar com várias colunas as mesmas tabelas e você não consegue fazer isso lá no relacionamento, você usa essa medida com a função useRelationship, beleza? Então, gostou da dica, gostou aqui da aula? Comenta aqui embaixo o que você achou, comenta aqui embaixo também para mim o que mais você quer aprender sobre Power BI. A gente está sempre olhando as sugestões de vocês. Se vocês querem aprender mais fórmulas DAX, se vocês querem aprender mais gráfico, mais relatório, se vocês querem aprender mais Power Query para tratamento de dados, vocês que mandam, coloca aqui nos comentários exatamente o que você quer aprender sobre Power BI, que eu vou olhar todas as sugestões e vou gravar as melhores sugestões que vocês mandarem para a gente, beleza? Se você ficou até o final e curte nosso conteúdo aqui de todo domingo de Power BI, comenta aqui para a gente, para eu saber que você ficou até o final. Comenta aqui a nossa famosa hashtag Domingou com Power BI, já que todo domingo a gente traz conteúdo novo de graça aqui para você, beleza? Então, comenta aqui embaixo para eu saber que você assiste a gente aqui direto e que ficou até o final da aula para eu saber também, beleza? Vou deixar aqui 2 presentinhos para você continuar aprendendo ainda mais com a gente. Primeiro presente que eu falei é o mini curso, que eu vou deixar aqui o link na descrição e também vai aparecer aqui perto da minha cara, mini curso de Power BI. Eu vou deixar um segundo presentinho que é
um vídeo completo sobre relacionamentos no Power BI. Como que você faz do zero para criar relacionamentos, qual que é a lógica por trás dos relacionamentos aqui no Power BI, que é um dos principais poderes aqui dessa ferramenta, beleza? Então aproveita aqui o mini curso e essa aula extra, continua aprendendo com a gente, eu te vejo no próximo vídeo.